está à deriva, meus amigos. Da noite para o dia, uma decisão judicial jogou uma verdadeira bomba no clube. Tudo que estava encaminhado aí, como venda da SAF, novo técnico, algum reforço, está totalmente comprometido. Pedrinho, que antes tinha a caneta para tomar as decisões, está isolado. Perdeu a força, está descrente, perdeu o comando da SAF e tenta se defender a todo custo. Considera aí a sabotagem política. E o pior disso tudo, com o time na zona de rebaixamento do Brasileirão, com jogos importantes pela frente, pela Sul-Americana e Copa do Brasil, com um elenco bastante questionado e por hora comandado por um treinador interino. É o Vasco sendo o seu próprio inimigo. E é nesse clima que eu tento reunir forças para começar esse boletim, te colocar a par dessa panela de pressão que se tornou o Vasco da Gama e desse caminho de incertezas que a gente tem pela frente. Portanto, antes da gente prosseguir, eu peço aquela moral nesse trabalho, mesmo diante das dificuldades. Deixe o like, compartilhe o conteúdo do amigo aqui, junte-se a mim nesta plataforma e faça o detetive ser a sua referência em matéria de Vasco no YouTube. Bom, meus amigos, desde ontem à noite, assim que eu postei o meu último vídeo aqui no canal, o cenário vascaíno virou um verdadeiro pesadelo, um inferno. Uma notícia bombástica tomou conta do clube. O afastamento do Pedrinho e de mais 2 membros do Conselho de Administração da SAF. Um pedido atendido pela Justiça e uma solicitação da 777 em meio a falhas graves de governança corporativa identificadas no último balanço financeiro publicado. Logo veio a resposta do presidente Pedrinho, que enviou uma nota à imprensa exonerando alguns membros da diretoria administrativa, alguns conhecidos, dando a entender que tais personagens poderiam aí estar ligados de alguma forma a essa turbulência política do clube e judicial. E não ficou só por aí. Hoje, logo cedo, cedinho mesmo, o Pedrinho pediu para publicar uma carta aos torcedores e comentou sobre o assunto. Afirmou que sombras sabotaram o clube, enquanto ele tentava colocar a casa em ordem e negociava com o Marcos Lamacchia a compra da SAF. Nesse texto, ele também afirma que um grupo contrário à venda do clube se articula há meses e isso pode custar caro. Ele se diz totalmente indignado, preferiu não dar nomes aos bois, mas sinalizou ali a sua revolta por esses movimentos e prometeu encarar de frente esta situação. E o desenrolar desse cenário teve contornos agora à tarde, antes do Jogo do Brasil. Havia uma expectativa de que o Pedrinho gravasse algum vídeo na Vasco TV para abrir o jogo ou até mesmo marcasse alguma coletiva. É o que todo mundo estava esperando, pelo menos para amanhã ou na sexta-feira, para dar uma resposta melhor, cara a cara. Porém, isso aconteceu de uma outra forma. O Pedrinho optou por conceder uma entrevista a um único veículo, ao canal Atenção Vascaínos. Ele foi sabatinado pelo colega Flávio Dias. E nesta entrevista falou sobre um momento turbulento da política vascaína, se defendeu das críticas, falou sobre a saída do Renato, elogiou Admar, o Felipe e, claro, destacou aí a negociação com o Lamacchia, falando aí pela primeira vez sobre esta negociação. Bom, esperava-se aí coisas novas nas respostas do Pedrinho, mas infelizmente não trouxe tantas novidades assim. De qualquer forma, o Pedrinho garantiu que o Marcos Lamacchia segue com confiança na conclusão dessa transferência de 90% dos ativos do futebol do Vasco, apesar dessa última questão judicial. Segundo ele, cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer negócio com o Vasco. Pelo menos por enquanto foi o que ele frisou. E o Pedrinho se defendeu, dizendo que está focado nos objetivos que tem a cumprir e que às vezes não tem uma resposta imediata para o que o torcedor quer, o torcedor almeja. E ele confidenciou que essa demora para conclusão da venda da SAF impede a possibilidade de um aporte financeiro nesse meio do ano, no tocante aí essa janela de transferências no segundo semestre. Mas fez questão de deixar claro que todos esses problemas causados são de forma intencional, com o objetivo de afastar o investidor, prejudicar de forma desportiva o Vasco da Gama. Só que o Pedrinho, ele evitou de abrir o jogo, evitou ali de citar nomes dessas pessoas que, segundo ele, querem
prejudicar a sua imagem e principalmente ao Vasco. Ele diz que tem indícios, citou as exonerações que fez ontem, mas que alguns nomes grandes ele não quer dar por medo de acontecer alguma coisa com ele. Ele bateu muito nessa tecla e disse que uma mentira que se torna uma narrativa bem contada, com canetas bem pesadas, destrói reputações. Enfim, e o objetivo é esse, destruir a reputação, segundo ele, dele, né, de não permitir que ele feche essa venda da SAF. Sobre o que vai ser feito, disse que vai avaliar juridicamente para tomar a melhor decisão, para que não atrapalhe aí a instituição, mas está ciente de que perdeu qualquer direito à assinatura lá na SAF. Agora está tudo na mão de uma interventora. E o reflexo de toda essa turbulência é que o Vasco está altamente prejudicado para esta janela e na busca por um técnico. Imagine você, torcedor, um profissional ouvir uma proposta e saber com quem vai se reportar, né? Como entrar numa maré de incertezas, num projeto desse, com um time cheio de críticas, afundado na zona e com um cenário político tenebroso e sem saber quais reforços que vão chegar. E por falar nos reforços, a mesma situação. O próprio detentor do passe desse jogador já vai ficar ressabiado em fazer negócio com o Vasco e não receber mais à frente. E o próprio jogador também já fica assim, com um pezinho na frente e com outro pezinho atrás e acaba optando por outras ofertas. Sobre o novo técnico, Pedrinho, ele deu ordem para quem ficou lá na SAF seguir os critérios que ele sempre pregou, de não cometer loucuras, se está dentro da condição financeira do Vasco, se vai honrar aí, e tentar encontrar alguém com esse perfil traçado. Ele sabe que é difícil, neste momento, juntar aí um treinador que caiba na folha salarial, que tenha um estilo de jogo definido, que tenha uma boa gestão de grupo, que seja bom para o Vasco nesse momento, mas que o cenário foi mapeado e eles estão aí tentando, em cima desse perfil, ir para cima deste profissional. E aproveitando o gancho, ele falou inclusive da saída do Renato, né? E o que pesou mais para a saída do treinador. E olha, meus amigos, foi aquilo mesmo. Apesar que o Renato também não estava mais com aquele... já estava de saco cheio, mas o que foi preponderante, o que pesou mais foram as entrevistas do treinador. As falas do Renato foram incomodando muito o Pedrinho. Segundo o Pedrinho, o Renato direcionou um míssil muito forte para os atletas que já estavam ali desacreditados e criticados pela torcida. E aí você vai para uma entrevista falando que precisa contratar, que não faz milagres, aí viu o que aconteceu, né? Enfim, meio que tirou dele da reta e criou um clima desconfortável lá dentro do Vasco. E a situação foi neste ponto, meus amigos. Olha, em relação à entrevista, eu acho que esperava mais do Pedrinho, né? Até porque eu preferia que o Pedrinho fizesse uma coletiva, né? Participasse ali com muito mais jornalistas, que esses jornalistas pudessem colocá-lo na parede, fizessem mais questionamentos, mais perguntas, mas não aconteceu. Acho que faltaram alguns questionamentos. O Pedrinho teve essa oportunidade de falar, um deles seria saber de como ele ia sentar com a 777 para negociar essa compra do Lamáquia, se isso não foi pensado, porque muito se falava da facilidade, vai vender, mas e a 777 que está lá com uma questão judicial, né? E se o Lamáquia não vai se pronunciar, e por que ele esperou tanto para se posicionar, né? Precisou surgir tudo isso aí, esse clima todo para ele vir a público. Então, essas coisinhas é que realmente deixaram a desejar na minha visão. De qualquer forma, esse cenário caótico é extremamente preocupante, meus amigos. Daqui para frente, as negociações vão encontrar muito mais obstáculos, muito mais dificuldades para evoluir e decisões importantes vão ser ali estagnadas, atrasadas. Isso tudo com o time precisando de reforço e sem um técnico que já era para estar lá desde segunda-feira, com esse time ali treinando, visando a retomada do futebol. Lembrando que no dia 16 de julho, a CBF antecipou um jogo do Vasco, tem jogo contra o Vitória lá fora, pelo Brasileirão. E olha só o buraco que o Vasco se meteu. E o torcedor do Vasco não aguenta mais essa briga, meus amigos. Essa briga interna, tá de saco cheio. A gente que trabalha na cobertura do Vasco, idem.
e se noja, perde o tesão muito mais, né? E aí é o seguinte, é o que eu disse no início desse vídeo, o maior inimigo do Vasco é o próprio Vasco, é uma autossabotagem. Bom, e você, como é que tá encarando esse momento, hein? O que achou dessa entrevista do Pedrinho? Olha, bora comentar aí no vídeo e torcer para que amanhã surja algum fato novo, mas que seja positivo. Porque negativo a gente quer, ó, distância. Um grande abraço a todos e até lá.